Olá pessoal, estamos aqui de volta. Meu nome é Elcio, sou professor de Direito Civil e hoje a gente vai iniciar o estudo dos condomínios. O que é condomínio? Condomínio é um instituto presente onde há mais de um dono. Simples assim. Quando sobre uma coisa existe mais de um proprietário ou mais de um dono, existe a copropriedade ou condomínio. Então, pode existir um condomínio sobre um bem imóvel ou um bem imóvel. É bem verdade que normalmente os condomínios recaem sobre bens imóveis. Mas eu, por exemplo, tenho um carro com a minha mulher, nós dois fizemos uma vaquinha e compramos um carro. Sobre o carro existe um condomínio. Eu posso comprar um chocolate na esquina, eu e um amigo meu, dividir ao meio, e antes de dividir vai existir um condomínio sobre o tablete. Portanto, um condomínio nada mais é que a existência de mais de um dono sobre o mesmo bem. Nós temos três tipos de condomínio no Código Civil. Nós temos o condomínio geral, o condomínio edilício e o condomínio em multipropriedade. O condomínio geral, o condomínio edilício e o condomínio em multipropriedade. O que é o condomínio geral? O condomínio geral é quando existe um bem que sobre ele não existem partes de uso exclusivo. Toda extensão de um imóvel, toda extensão sobre o qual recai o condomínio, se for um bem imóvel, pertence a todos e todos podem usar. No condomínio edilício, não, é o inverso. Existem partes de uso comum e partes de uso exclusivo. Então, no condomínio edilício, também chamado condomínio horizontal, também chamado de condomínio em edifício, eu tenho um livro escrito sobre isso, existem partes de uso comum, que é da porta para dentro do apartamento, por exemplo, da porta para dentro da sala, e as partes de uso comum. Quais são as partes de uso comum? Escadaria, elevador, hall de entrada, eventualmente uma piscina. Essas são as partes de uso comum. Então veja bem, no condomínio geral não existem partes de uso exclusivo. No condomínio edilício existem partes de uso exclusivo e partes de uso comum. E o condomínio em multipropriedade? No condomínio em multipropriedade, o aspecto temporal que é importante. Por quê? Porque existe plenitude de uso por parte dos condôminos em determinado espaço de tempo. Então imagine vocês que eu e mais 11 amigos compramos uma casa de praia, 12 condôminos, eu mais 11 amigos, a casa de praia tem 12 donos, e cada um dos meses do ano, um dos condôminos vai usar com exclusividade. Isso é condomínio em multipropriedade, ou seja, é um bem que existem vários donos, mas o uso de cada um dos donos é exclusivo sobre determinado tempo, determinado espaço temporal. Hoje a gente vai estudar o condomínio geral. Condomínio geral, como eu disse, não existem partes de uso exclusivo. Imaginem vocês que, por hipótese, eu tenha mais 2 irmãos e nós herdamos de nossos pais uma fazenda. A fazenda é de todos os 3 condôminos, os 3 irmãos. Em plenitude, não existem partes de uso exclusivo. Quais são os direitos e deveres principais desses condôminos no condomínio geral, lá previsto no artigo 1314, 1315 até o 1319? Primeiro, usar conforme a sua destinação. Então, se a destinação da fazenda for agropecuária, os condôminos só podem utilizar a fazenda para agropecuária. Imaginem vocês que seja um condomínio geral sobre um apartamento. Por exemplo, o apartamento que eu moro, hipoteticamente, pertence a mim e a meu cônjuge. Tem 2 condôminos sobre o apartamento está no condomínio geral. O apartamento pertence a um condomínio edilício, com todos os demais proprietários de apartamentos daquele edifício, mas sobre o apartamento existe um condomínio geral, com 2 condôminos, 2 donos, eu e meu cônjuge. Muito bem, aquele apartamento é residencial,
Qual que é o direito dos condôminos, eu e meu cônjuge? Usar apenas para residência. Segundo, a gente pode ajuizar a ação reivindicatória. Qualquer um dos condôminos em condomínio geral pode ajuizar uma ação reivindicatória. Lembrando, a ação reivindicatória é a ação cuja legitimidade ativa é do proprietário e a legitimidade passiva é de um possuidor ou detentor injusto. Quando o proprietário quer reaver a coisa de um possuidor ou detentor injusto, ajuiza a ação reivindicatória. Um terceiro direito, qualquer um dos condôminos pode defender a sua posse. Afinal de contas, os condôminos são possuidores. Podem ajuizar a reintegração de posse em caso de esbulho, manutenção de posse em caso de turbação e interdito proibitório em caso de ameaça. Portanto, qualquer um dos condôminos tem a tutela possessória, além, obviamente, da tutela petitória, da tutela da propriedade. E pode ainda alienar, gravar a sua fração ideal. E aqui eu paro a aula para ensinar o que é fração ideal. Fração ideal, cota parte, parte ideal ou quinhão. Fração ideal, cota parte, parte ideal ou quinhão. É um número jurídico. É um número jurídico que representa o percentual da propriedade condominial. Toda vez que existe um condomínio, qualquer condomínio, você que é condômino, você necessariamente vai ser proprietário de uma fração ideal. O que é fração? A palavra fração significa quociente. A palavra fração significa parte. A palavra ideal significa imaginário. Um homem ideal, uma mulher ideal, aquela mulher que nossa ideia imagina como homem ou como mulher perfeita. Portanto, fração ideal é um quociente, uma parte imaginária da propriedade. E por que é imaginária? Não é real. A palavra ideal não é um antônimo da palavra real, porque o condomínio ele recai sobre uma coisa. Não existem pedaços da coisa de cada um dos condôminos. A coisa inteira pertence aos condôminos. Por isso que só no mundo ideal, no mundo jurídico, cada um dos condôminos é proprietário de uma parte. E essa parte chama-se fração ideal. Então a fração ideal sempre vai ser 0, algo. Porque o somatório das frações ideais dos condôminos sempre vai dar o número 1. Sempre vai dar 100%. Não vai ser mais uma parte, vai ser o inteiro. Então, por exemplo, o edifício que eu moro, isso é verdade, né? Hipótese não. São 45 apartamentos. Cada um dos 45 condôminos, cada um dos 45 proprietários de apartamentos tem uma fração ideal. E o somatório das 45 frações ideais do edifício que eu moro vai dar o número 1, vai dar 100%. O que eu estou dizendo para vocês? Um dos direitos dos condôminos é aliar a sua fração ideal. Então, no condomínio geral, imagina aquela fazenda que tem 3 donos, eu e mais 2 irmãos. Por hipótese, a fração ideal de cada um é 0,33333. Vale dizer, o somatório das frações ideais tem que dar 1. Cada um dos condôminos aqui na minha fazenda tem a mesma fração ideal. Eu posso vender para terceiros a minha fração ideal? Posso. É bem verdade que eu tenho que dar prelação, preferência ou preempção. Essas 3 palavras são sinônimos. Prelação, preferência e preempção são sinônimos. Antes de vender para terceiros, antes de alienar onerosamente para terceiros, eu tenho que dar preferência para os demais condôminos. Mas, de fato, um dos direitos dos condôminos é alienar a sua fração ideal. E quais são os principais deveres que eu elenquei? Não pode alterar a destinação, não pode dar posse para terceiros. Então, se o apartamento que eu moro eu e meu cônjuge, chegar meu cônjuge e falar assim, meu bem, mamãe vem morar com a gente. O que eu vou falar? De jeito nenhum, porque nós temos um condomínio e, para dar posse para terceiros, os demais condôminos têm que anuírem, né? Tem que concordar. Outro dever, cada um dos condôminos tem que concorrer
com as despesas. Tem que pagar as despesas de conservação da coisa. E aqui eu abro outro parênteses importantíssimo. Anota uma frase muito importante, um princípio jurídico muito importante. Anote aí. Quem aufere o bônus, arca com o ônus. Quem arca com o ônus tem o direito de auferir o bônus. Essa frase é muito importante no estudo condominial. Por quê? A partir dessa frase, a gente vai estabelecer critérios de rateio de despesa e de percepção de lucros. Imagina uma fazenda que tem 3 condôminos com frações ideais idênticas. Qual que é o resultado disso? Os 3 condôminos vão pagar as despesas igualmente e os 3 condôminos vão oferir o bônus da fazenda, o lucro da fazenda, igualmente. Mas imagina uma fazenda que tem 3 donos. Um tem fração ideal 0,6, outro 0,3 e outro 0,1. Um condômino tem fração ideal 0,6, outro 0,3 e outro 0,1. O condômino A tem fração ideal 0,6. Significa dizer que 60% das despesas com a fazenda são dirigidas para o seu bolso. E 60% do lucro da fazenda também vai para o seu bolso. O condômino B tem 30%, tem fração ideal 0,3. Quer dizer que 30% das despesas do ITR, do Imposto sobre a Fazenda, é pago pelo condômino B. Por outro lado, se a fazenda der R$1 milhão de lucro, R$300 mil vai para o bolso de B. Repito, a fração ideal é um número importantíssimo, porque a partir da fração ideal, nós concluímos que ônus e bônus do condomínio serão dirigidos a cada condômino na proporção das respectivas frações ideais. Por isso que quando existe um condomínio sobre um bem imóvel, na matrícula imobiliária do imóvel, obrigatoriamente tem que estar escrito qual fração ideal de cada condômino. Porque se na matrícula imobiliária do imóvel não tiver escrito a fração ideal de cada condômino, presumir-se-á partes iguais. Se forem 2 condôminos, 0,5 cada um. Se for 3 condôminos, 0,333 cada um. Se for 4 condôminos, 0,25 cada um. Se for 5 condôminos, 0,20 de cada um. Se forem 10 condôminos, 0,1 de cada um. E, em partes iguais, os ônus e bônus serão em partes iguais. Uma informação importantíssima que eu tenho que dar para vocês é sobre a extinção do condomínio. Condomínio gera muita briga, né? Condomínio e casamento, esses dois Cs geram muita briga. Por quê? Porque a proximidade das pessoas gera briga. A proximidade das pessoas gera atrito. E quanto mais atrito, mais confusão. O que é muito importante, que cai muito em prova, o que é dia a dia do advogado em relação a condomínio? A sua extinção. No condomínio geral, se você for advogado, você for juiz, e você estiver diante de uma ação de extinção de condomínio, o primeiro passo vai ser você verificar se é um condomínio pró-diviso ou se é um condomínio pró-indiviso. Ou seja, se o condomínio recai sobre bens divisíveis ou se o condomínio recai sobre bens indivisíveis. Se o condomínio recair sobre bens divisíveis, tem 2 soluções para extinguir o condomínio. O primeiro é a ação de divisão de terras. O segundo é a liquidação do bem. Como assim a ação de divisão de terras? Existe um procedimento no CPC, no Código de Processo Civil, lá no artigo 188 do Código de Processo Civil, que prevê a ação de divisão de terras. Obviamente, a ação de divisão de terras só é cabível quando o bem for divisível. Quando que um bem será indivisível? Se for rural, quando tiver área inferior ao módulo rural. Se for urbano, quando tiver área inferior à especificidade da lei municipal, a lei de uso e ocupação do solo ou plano diretor do município. Se não tivesse a lei, 125 metros quadrados, que a lei federal 6766 especifica. Então, imóveis rurais será indivisível com área inferior ao módulo. Imóveis urbanos será indivisível de acordo com a lei municipal. Se não tiver a lei municipal, a lei 6766, que é a lei de loteamentos urbanos.
Bom, vamos imaginar que aquela fazenda é enorme, tem área superior ao módulo rural e é divisível. O que você pode promover? Uma ação de divisão de terras, onde o juiz vai dividir o imóvel em várias partes de acordo com a quantidade de condôminos. Então, se ali tinha 3 condôminos, vai dividir a fazenda em 3 áreas. E cada uma dessas áreas vai ter a sua matrícula imobiliária. O juiz vai extinguir a matrícula imobiliária originária da fazenda e abrir 3 novas matrículas imobiliárias, de forma que cada condômino será proprietário do seu imóvel e cada imóvel terá valor de acordo com aquela respectiva fração ideal. Então, se o condômino A tiver a fração ideal 0,6 e o condômino B tiver a fração ideal 0,3, a área que ficou para o condômino A terá valor o dobro da área que ficou para o condômino B. Se o condômino B tinha a fração ideal 0,1, o condômino A terá uma área que vale 6 vezes mais que o condômino C. O condômino B terá uma área que terá valor o triplo do condômino C. Por quê? Repito o valor de cada uma das áreas, o valor de cada um dos novos imóveis será proporcional à fração ideal que existia naquele condomínio. Essa ação de divisão, como eu já disse e repito, só é possível quando nós estamos diante de um condomínio pró-diviso. Quando o condomínio for pró-indiviso, quando o condomínio recair sobre bens indivisíveis, só tem uma solução: liquidar o bem. O que é liquidar o bem? É transformar aquela coisa em condomínio em dinheiro. E dinheiro é um bem sempre divisível. O dinheiro é um bem sempre divisível. Então, no condomínio pró-indiviso, tem 2 soluções: promover a ação de divisão no 588 do CPC ou liquidar o bem. O juiz marca um leilão, arremata-se e, com o valor da arrematação, divide na proporção das respectivas frações ideais. Se o condomínio recair sobre um bem indivisível, só tem uma solução: alienar o bem, transformar o bem em dinheiro e dividir o dinheiro na proporção das respectivas frações ideais. Então, o que se faz na liquidação? O juiz marca um leilão, oferece, por exemplo, R$1 milhão, paga as despesas processuais, paga os honorários de peritos, honorários de leiloeiro, e aquilo que sobrar, reparte 60% para o condômino A, 30% para o condômino B e 10% para o condômino C. No condomínio pró-diviso, só tem essa solução. E por último, eu já disse nessa aula e repito agora, que é possível cada condômino alienar sua fração ideal? Sim, é possível. Lembrando, antes de alienar para terceiros, tem que dar preferência para os demais condôminos. Mas aí tem uma questão interessante. Lembra que tem 3 condôminos, A, B e C? O condômino A quer alienar sua fração ideal. O que ele tem que fazer antes de alienar onerosamente para terceiros? Antes de vender para terceiros? Ofertar para A e B. Se A e B quiserem adquirir a fração ideal, quem leva? Quem tem preferência? Resposta: aquele que tiver feito mais benfeitorias no imóvel. E se der empate? Aquele que tiver a maior fração ideal. E se der empate? Aquele que der o maior lanço, aquele que der o maior valor. Então, cuidado. Ao vender uma fração ideal, o condômino tem que observar as seguintes regras. Entre condôminos e não condôminos, quem tem preferência? Quem tem prelação? Quem tem preempção? Resposta: condômino. Entre condôminos, quem tem preferência? Aquele que tiver feito mais benfeitorias no imóvel. Se der empate, o terceiro critério de preferência, o que tiver maior fração ideal. Se der empate, o último critério, aquele que der mais dinheiro. Ok? Então aqui fizemos um sobrevoo no condomínio geral. Na próxima aula, estudaremos o condomínio edilício, o condomínio em edifícios. Um grande abraço.